Segundo irmão, você já ouviu falar da caixa surpresa? Perguntou Wei Ruo. Ouvi um pouco, disse Wei Jin. Xiaobei acrescentou. Senhorita, a senhora comprou 7 ou 8 caixas para o jovem mestre. Não importa o quão sigilosas sejam nossas notícias, ainda assim ficaremos sabendo. Entendo. Wei Ruo não ficou nada surpresa. Ela tinha ouvido o conteúdo da conversa entre Yun e Wei Yichen naquele dia, e naturalmente sabia que eles certamente estariam interessados no leigo tibetano. Ruo também quer desenhar a caligrafia do leigo na floresta tibetana? Perguntou Wei Jin. A caligrafia do leigo tibetano é indiferente, mas a carta de recomendação é mais importante. Depois de obter a carta de recomendação, o segundo irmão poderá venerar o leigo tibetano como um mestre, respondeu Wei Ruo. Você quer que eu adore o leigo tibetano como meu mestre? Perguntou Wei Jin. O segundo irmão não mudou de ideia recentemente e planeja fazer o exame imperial? Mesmo que não aprenda nada, pode ajudar o segundo irmão perguntando a um mestre, disse Wei Ruo. O segundo irmão não gosta de ser aprendiz? Perguntou Wei Ruo. Wei Jin também olhou para Wei Ruo, viu sua expressão alegre e percebeu a expectativa em seus olhos. Se for adequado, você pode aprender com um professor, mas não precisa forçar. Ruo não precisa se preocupar demais para evitar decepções, respondeu Wei Jin. Segundo irmão, abra logo, eu também estou curioso para ver se eu dou sorte. Wei Ruo estava curiosa, ela realmente não sabia o que havia na caixa surpresa que escolheu aleatoriamente. Depois que as caixas foram montadas, não havia nenhuma sinalização especial para identificá-las, então nem mesmo Wei Ruo, a planejadora, sabia qual caixa continha a caligrafia do monge tibetano. Sob o olhar curioso de Wei Ruo, Wei Jin também abriu a caixa. Dentro dela estavam os 4 tesouros do estudo de Sibauzai, todos os 4 disponíveis. Wei Ruo olhou para aquilo e disse: certo, eu tenho muita sorte, não perco dinheiro se tiver papel, e esta pedra de tinta também é uma das mais caras, então não vou perder dinheiro. Xiaobei não conseguiu se conter e disse: senhorita, a senhora está feliz só com o papel? Se você realmente conseguisse a caixa com o leigo na floresta tibetana, como você ficaria feliz? É preciso ter bom senso. Esse tipo de coisa depende inteiramente da sorte, não se pode pedir demais. Se a sorte acabar, será inútil em outros lugares. É melhor economizar, disse Wei Ruo. Você tem razão. Wei Jin também sorriu levemente. Essas coisas são muito boas. De qualquer forma, anotei o seu nome, segundo irmão, e talvez você se interesse por ele mais tarde, disse Wei Ruo com sorriso. Não dê tanta importância a isso. Mesmo que você receba essa carta, talvez não consiga ter sucesso como professor. Talvez sejam apenas palavras exageradas daquela loja. Wei Jin também não queria que Wei Ruo criasse muitas expectativas em relação a esse assunto, para não se decepcionar caso suas esperanças fossem frustradas mais tarde. Segundo irmão, não se preocupe, já me informei sobre isso. Essa loja é bastante confiável. O leigo tibetano raramente vende suas obras. A maioria das pessoas que consegue adquirir sua caligrafia são seus parentes e amigos próximos. Então a carta de recomendação funciona. A possibilidade é muito alta. Já que Ruo acha que não há problema, aguardarei ansiosamente por isso. Sim, é isso mesmo, segundo irmão. Aguarde ansiosamente por isso, disse Wei Ruo com sorriso. Sim. Wei Jin esboçou um leve sorriso, e seus olhos estavam fixos em Wei Ruo. Ela parece estar sempre pensando nele em primeiro lugar em tudo, se preocupando com ele e alegrando-se por ele, e lançando um raio de luz em sua vida escura e monótona. Ao mesmo tempo, do outro lado da mansão de Xiao Wei, também há pessoas preocupadas com essas caixas. No canto mais sudoeste da mansão de Xiao Wei, no jardim Aoju, Wei Yichen está organizando os 4 tesouros do escritório nas 7 caixas diante dele. Ele comprou um total de 7 caixas surpresas vendidas por Sibauzai. É claro que não comprou todas em seu próprio nome. Comprou apenas 2.
Depois sua mãe e Wan Wan compraram mais 2 cada uma. Seus colegas e amigos apresentaram-nas. Agora que todas as 7 caixas surpresas foram abertas, não há nenhuma caligrafia do leigo tibetano, mas o conteúdo delas não é ruim. O valor é superior a 5 taels, e alguns são inferiores a 5 taels. De modo geral, não há grandes prejuízos. Embora tenha ficado um pouco decepcionado por os tesouros de tinta que não chegaram ao leigo tibetano não terem sido revelados, não fiquei muito triste. O que ele quer agora é aquela carta de recomendação do jovem Reu. É uma pena que, independentemente da quantidade de caixas que compre, só pode deixar um nome, que é o mesmo dos outros compradores. Wei Qingwan levou sua criada Kui-F ao jardim Aoju para visitar Wei Yi-Chen, e quando viu a caixa perguntou: "Como vai, irmão mais velho? Você tem alguma caligrafia que tenha sido aberta para leigos budistas?" Wei Yi-Chen balançou a cabeça negativamente. "Não." Wei Qingwan apressou-se para consolar Wei Yi-Chen. "Irmão, não se desanime. A caligrafia, pintura e desenho do leigo na floresta tibetana podem ser apenas um truque da loja para atrair vendedores. Pode ser que não seja real e que ninguém consiga abri-la no final." Wei Yi-Chen tem uma ideia diferente. "Eu acho que o dono daquela loja teve uma ideia. Da última vez, eles também expuseram obras autênticas do leigo tibetano. Não há motivo para fazer uma falsificação desta vez." Wei Qingwan mudou de ideia. "Então não sei quem terá a sorte de obter esse trabalho." Wei Yi-Chen disse: "Em comparação com a caligrafia, eu gostaria de aprender diretamente com os monges na floresta tibetana. Eu já tinha essa ideia antes, mas não encontrava um caminho. Agora que tenho uma carta de recomendação, vou lutar por isso." O irmão é tão excepcional que, se aquele leigo na floresta tibetano o visse, certamente gostaria de você, o apreciaria e estaria disposto a aceitá-lo como seu discípulo próximo, disse Wei Qingwan. Wei Yi-Chen sorriu ironicamente. "Não é necessariamente esse o caso. O chamado céu e o homem estão além do céu. Eu vivo em um canto da província de Taishou agora. Tenho experiência muito limitada e não tenho como saber em que nível eu estou. No meu coração, meu irmão mais velho sempre será o melhor, e eu também leio livros. Embora não tenha outras pessoas com quem comparar, ainda tenho livros com os quais comparar. Eu acredito que mesmo que deixe Taishou, meu irmão mais velho não ficará atrás", disse Wei Qingwan. Wei Yi-Chen sorriu e parou de refutar. Não importava se ele ouvisse essas palavras no coração de sua família, ele não as levaria a sério. "A propósito, Ruo já voltou?" perguntou Wei Yi-Chen. "Ela já deve ter voltado. Vi a criada da minha irmã quando estava passando por Tin Song-wan agora há pouco", respondeu Wei Qingwan e então perguntou em voz baixa. "O irmão perguntou à irmã o que houve?" "Não é nada demais, mas comprei 7 caixas de uma vez. Tem muita pena, tinta, papel e tinteiro. Vou levar algumas para Ruo. Ela vai precisar para seus estudos ultimamente", disse Wei Yi-Chen. Ele separou as penas e tintas, papel e tinteiros que havia dividido em 2 cópias idênticas e guardou na caixa de madeira vazia. "Esta é para você, e esta eu darei a Ruo", disse Wei Yi-Chen a Wei Qingwan. Obrigada, irmão mais velho", agradeceu Wei Qingwan enquanto encarava a outra cópia na mão de Wei Yi-Chen, sentindo-se inexplicavelmente desconfortável. Wei Yi-Chen não percebeu isso e foi até Tin Song-wan com a parte que queria dar a Wei Ruo, pedindo a Xiu Mei que o avisasse que Wei Ruo não estava em Tin Song-wan. Assim, entregou a caixa de madeira a Xiu Mei. Ao passar pelo jardim Yin-Ju no caminho de volta, Wei Ruo saiu de lá, sorridente e animada, conversando com as pessoas que estavam lá dentro enquanto caminhava. "Adeus, segundo irmão. Amanhã irei buscar uma comida deliciosa para você. As abóboras do meu jardim estão maduras nestes dias. Pedirei a Mei Mei que faça uma torta de abóbora para você." Após Wei Ruo terminar de falar, ele virou a cabeça e viu Wei Yi-Chen, que o observava com curiosidade. "Irmão,
O sorriso radiante de instantes atrás foi substituído por uma expressão mais contida. O que há de tão feliz? Perguntou Wei Shen, curioso. Acabei de comer algo delicioso na casa do meu segundo irmão, respondeu Wei Ruo. Ouvi dizer que você pediu para que Jin Yi fizesse bolinhos de abóbora para ele comer. O irmão mais velho também vai comer um? Perguntou Wei Shen. A torta de abóbora é um alimento rústico que as pessoas do campo gostam de comer. Receio que meu irmão mais velho não esteja acostumado com ela. Irmão, você quer tentar? Claro que não tem problema. Da próxima vez eu faço e dou para o meu irmão mais velho, respondeu Wei Ruo. O irmão tá esperando a torta de abóbora da Ruer, disse Wei Shen. Wei Ruo conversou um pouco com Wei Shen e quando voltou para Tin Songguan, percebeu que Wei Shen tinha vindo apenas para lhe dar uma caneta, tinta, papel e tinteiro. Olhando para a caneta, tinta, papel e tinteiro à sua frente, Wei Ruo suspirou. Wei Shen não deveria tratá-la mal. O dono original também pensava assim, por isso depositou muito amor e expectativas em seu irmão mais velho. Mas sempre que há uma escolha entre o dono original e Wei Qingguan, Wei Shen sempre escolhe o lado de Wei Qingguan, o que também faz com que o ciúme do dono original se espalhe descontroladamente. Na verdade, o próprio Wei Ruo é assim. Quando se preocupa com algo, é difícil manter a calma e a tranquilidade. Assim, nesta vida, Wei Ruo não quis se envolver muito com Wei Shen desde o início. Não demonstrar afeto é a melhor maneira de se proteger. Mestra Yun está muito preocupada com a questão da caixa surpresa em Sibaozai e tem acompanhado o assunto de perto nestes dias. De tempos em tempos, pede à sua criada pessoal, Kui Ping, que se informe das novidades. Assim como Wei Shen, ela não se importa muito com o leigo tibetano Mo Baoyun. Por mais precioso, são apenas algumas palavras, sem mencionar que na última vez em que Sibaozai abriu, seu filho mais velho já havia ganhado um par. O que mais preocupa Yun é se o jovem mestre He Yu e o leigo da floresta tibetana são realmente amigos próximos que têm um bom relacionamento. Ela precisa confirmar se o que Sibaozai disse é verdade e não descarta a possibilidade de que Sibaozai tenha exagerado na publicidade para atrair clientes. Por isso, ela enviou pessoas para investigar diversas vezes. Após repetidas inquirições, descobri que como as duas obras de caligrafia do leigo na floresta tibetana são autênticas e ele não vende seus trabalhos para o mundo externo, muitas pessoas que conseguem adquirir suas caligrafias são seus parentes e amigos próximos. Portanto, pode-se perceber que o que Sibaozai disse ao mundo externo é que seu chefe, He Yu, é amigo dos monges tibetanos há anos, e não é exagero dizer que pode ajudar a escrever cartas de recomendação. Por isso, Yun enviou alguém especialmente a Sibaozai para tentar entrar em contato com o lojista local na esperança de que ele pudesse ajudar com alguma recomendação. Mas eles foram educadamente rejeitados pela outra parte, que lhes disse que seu chefe não havia atendido ninguém. Ao ser educadamente rejeitado pela outra parte, Yun ficou um pouco relutante e decidiu fazer a viagem pessoalmente. As caixas surpresas da loja Sibaozai esgotaram. No momento, um anúncio foi afixado na porta, informando que o Sr. He Yu entrará em contato com a pessoa cadastrada amanhã pela manhã, para entregar uma carta de recomendação. Naquele momento, não havia muitos clientes na loja, e as pessoas entravam uma após a outra para perguntar sobre a caixa surpresa ao lojista, mas todas eram informadas de que a caixa surpresa estava esgotada e que os resultados seriam anunciados em breve. O Sr. Yun conduziu a babá e as empregadas domésticas para dentro da loja, e o lojista já as cumprimentou com um sorriso. Qualquer um com o mínimo de discernimento sabe que pessoas comuns não podem se dar ao luxo de se meter com gente que traz e leva vários empregados dessa forma. Comerciante, quero falar com o Sr. He Yu, o dono da sua empresa. Yun foi direto ao ponto e explicou seu propósito. O lojista já pediu desculpas e respondeu com naturalidade.
Sinto muito por essa senhora. O Sr. Rei-Yu, ele não está acostumado com estranhos. Sou a senhora Wei da mansão Xiao Wei. Vim especialmente hoje para conhecer o Sr. Rei-Yu. Yun revelou sua identidade. Em um lugar pequeno como o condado de Xinshan, a mansão Xiao Wei já é uma das melhores. Sinto muito, senhora Wei. A senhora Shan também veio fazer a mesma pergunta há 2 dias, mas nosso chefe realmente não recebe estranhos. O lojista já recusou novamente. Sem mencionar que pessoas de fora nunca ouviram, nem o dono da loja, e todas as notícias são transmitidas pelo chefe Shu. Ao saber que a senhora Shan também havia comparecido pessoalmente, Yun percebeu que não eram poucas pessoas tão comovidas quanto ela. Yun franziu a testa e, após pensar um pouco, disse: Comerciante Já, se o Sr. Rei-Yu puder escrever uma carta de recomendação adicional para o meu filho, prometo dar-lhe uma recompensa generosa. Os comerciantes que abrem uma loja estão apenas tentando obter lucro, contanto que ofereçam um preço justo, a outra parte deve concordar. O lojista Já sorriu e disse: Senhora Wei, sinto muito, meu filho já explicou que só temos uma carta. Se houver muitas, não será útil e sem valor. O lojista Já tinha o sorriso no rosto, mas não conseguia deixar de pensar. Estas não são folhas de batata doce no campo, depois de colher uma safra haverá outra. Mesmo que escreva uma carta de recomendação, ela precisa ser reconhecida pelo leigo na floresta tibetana. Por mais boa que seja a amizade, se enviar um monte de cartas de recomendação, os monges tibetanos ficarão extremamente irritados, e o pior que pode acontecer é que eles rompam a relação com seu jovem mestre. O lojista Já continuou: Não se preocupe, senhora Wei, os resultados estarão disponíveis amanhã. Assim que os resultados saírem, a loja enviará uma carta para o filho de sua casa. Se a senhora não receber a carta, perderá a oportunidade. Com licença. Ao ver isso, Yun não teve outra escolha senão desistir. Logo de manhã do segundo dia, pessoas de Sibauzai foram à mansão de Xiao Wei para entregar a carta. Ao ouvir que se tratava de uma carta de Sibauzai, o guarda não hesitou em negligenciá-la e o convidou apressadamente a entrar na mansão. Mas o lojista Já recusou, dizendo que estava ali apenas para entregar a carta. Entregou a carta ao guarda e saiu. O guarda entregou a carta apressadamente à enfermeira responsável pelo pátio. Agora a enfermeira mais importante da mansão de Xiao Wei é a babá Já. Após receber a carta, a babá Já a enviou apressadamente ao jardim Kazangun e entregou-a a Yun. Ao ver a carta, Yun ficou radiante de alegria e rapidamente chamou Wei Yishen. Yishen, venha dar uma olhada. Sibauzai mandou alguém entregar uma carta. Sério? O rosto de Wei Yishen estava radiante de alegria. Não tente adivinhar, apenas abra e você descobrirá. Você precisa ver essa boa notícia com seus próprios olhos. Yun insistiu que Wei Yishen abrisse a carta. Certo. Wei Yishen abriu a carta, mas a alegria em seu rosto foi desaparecendo aos poucos. O que houve? Yun estava intrigado. O que havia de errado com a expressão do filho? Feliz Festival do Meio de Outono, queridos filhos. Mãe, não fui eu quem recebeu a carta de recomendação. Não foi você? Quem mais poderia ser se não foi você? Yun se levantou e foi para o lado de Wei Yishen. Seu olhar recaiu sobre a carta, mas quando viu as palavras Wei Jin-yi, seu rosto empalideceu. Como pode ser Jin-yi? Yun ficou atônito e não conseguia acreditar no que via. Embora isso devesse ser uma questão de sorte, quem diria que todas as cartas de Sibauzai tinham sido enviadas para a mansão do capitão da escola e que o vencedor seria justamente o segundo filho, que nunca teve a menor chance de entrar na mansão? Yun nem sabia que o Wei Jin também tinha saído para comprar as caixas surpresa de Sibauzai. Yun demorou a aceitar. Num instante, pensou que seu filho tinha tido sorte de conseguir uma carta de recomendação, mas no instante seguinte, percebeu que estava enganada. No momento em que a carta foi entregue na mansão Wei, ela jamais pensou na segunda possibilidade.
Wei Yishen olhou para o nome na carta e por um momento não soube o que dizer, sentindo-se desconfortável quando a nuvem se formou ao seu redor. Após algum tempo, Wei Yishen, sentindo-se aliviado, devolveu a carta a Yun. Mãe, leve esta carta ao segundo irmão. Mas Yishen... Yun Shi hesitou. Mãe, o que deveria ser do segundo irmão deve ser dado ao segundo irmão. Eu também estou feliz pelo segundo irmão, disse Wei Yishen. O humor de Yun é complexo, mas esta é a oportunidade com que você sempre sonhou. Eu sei, eu realmente quero muito esta carta de recomendação. Talvez com ela, meu antigo desejo de ser professor de tibetano leigo possa se realizar, mas essa oportunidade não me pertence, então não posso mais desperdiçá-la, pensou Wei Yishen. Mas Yishen, isso é uma questão de sorte. Mesmo que seja sorte, isso só pode provar que a sorte do segundo irmão é melhor que a minha. A sorte dele é sorte dele. Mas Yishen, isso é uma carta de recomendação. Se a pessoa recomendada não for suficientemente forte, então o leigo na floresta tibetana não pode aceitar este discípulo. Comparado com Jin Yi, que nunca saiu para estudar, ele já recebeu muitos cavalheiros. Aqueles que são reconhecidos têm uma chance melhor, disse Yun. Wei Jin também balançou a cabeça. Segundo irmão, embora nunca tenha ido à escola, ele geralmente gosta de estudar. Já que ele também deixou seu nome em Sibauzai, isso prova que ele também quer esta oportunidade. Um cavalheiro não tira proveito das pessoas, muito menos do meu irmão. Mãe, não pense em mais nada, apenas envie a carta para seu segundo irmão, Wei Yishen disse com firmeza. Ao ver a expressão séria de Wei Yishen, Yun Shi não teve outra escolha que não reprimir o pensamento que acabara de surgir em sua mente. Minha mãe sabe, não se preocupe, minha mãe com certeza encontrará outra solução para você, assegurou Yun ao seu filho em tom firme. Após conversar com o filho mais velho, Yun entregou a carta a Kruipin e pediu que a enviasse a Inju Huan para Wei Jin. Então ela voltou sozinha para o quarto e se deitou no sofá com uma expressão cansada. As oscilações de humor constantes a deixavam exausta. Ao receber o jardim de bambu, Shelby entregou a carta que Kruipin acabara de entregar a Wei Jin, que estava sentada no pavilhão octogonal escrevendo. Após ler o conteúdo da carta, Jin disse com uma expressão calma. Reorô acertou em cheio. Mestre, será que a questão da carta de recomendação mencionada pela senhora mais velha já está resolvida? Shelby ficou surpreso. Hã? Mestre, o que devemos fazer? O senhor realmente vai ser meu aprendiz? Este é o desejo de Reorô, e também uma oportunidade para mim, disse Jin Yi. Mas, jovem mestre, este leigo na floresta tibetana está na província de Huzhou e é muito longe daqui, disse Shelby com preocupação. Talvez seja a hora de eu também sair da mansão Wei, murmurou Jin Yi com um olhar profundo. Naquele momento, Wei Ro, que estava ouvindo Song Yuan, recebeu uma carta do pombo-correio. Abriu o envelope e viu que eram as anotações do leigo tibetano. Essa carta foi enviada pelo leigo tibetano para Sibauzai, e então a enfermeira a amarrou a um pombo-correio para que os correios a encaminhassem. No início, houve uma bronca desagradável, mas o Eiró já estava acostumado com isso. Na carta, o leigo na floresta tibetana repreendeu o Eiró por seu comportamento vergonhoso de capturar uma ovelha para arrancar sua lã. Usar suas obras para atrair clientes na abertura, promover vendas e utilizá-las em atividades de caixa surpresa. No fim, não se esqueceu de dar a ele um discípulo. Que despicável, envergonha. O Eiró sentiu que não havia nada que pudesse fazer. Só conhecia essa pessoa sábia, e se quisesse saber mais, ele mudaria de ideia. Embora a primeira parte estivesse repleta de repreensões, a segunda parte apresentou uma mudança no estilo e disse que se escolhesse uma pessoa com bom caráter e formação acadêmica decente, dificilmente a aceitaria. Também disse ao Eiró se cuidar e voltar para Huzhou quando estivesse livre.
coração de tofu com boca de faca. Ao ler as palavras que demonstravam preocupação com ele, Wei Ro não conseguiu conter o riso. Zhang Leilei, anteriormente conhecido como Huan Zhang, possuía talentos literários excepcionais e grande domínio em caligrafia e pintura. Quando era funcionário em Pequim, era muito estimado pelo imperador. Embora tenha sido funcionário público por décadas, nos primeiros 20 anos permaneceu desconhecido e finalmente alcançou o posto de Hanlin, mas devido ao seu temperamento íntegro, frequentemente ofendia as pessoas. Assim, ele se aposentou devido à idade avançada e retornou cedo à sua terra natal, retirando-se para as montanhas e florestas com sua primeira esposa, autodenominando-se um leigo na floresta tibetana. Wei Ro o conheceu porque a esposa de Huan sofreu um derrame repentino e ficou gravemente doente. Huan estava descendo a montanha para buscar tratamento médico e encontrou Mokajá. Seguindo o conselho dos moradores de Mokajá, encontrou Wei Ro que estava internado em outro hospital. Wei Ro curou a esposa de Huan e salvou sua vida. Huan Zhang disse que não tinha dinheiro para pagar as despesas médicas. Na época, Wei Ro não sabia se sua caligrafia e suas pinturas valiam dinheiro, então ele aceitou. Tanto assim que hoje existem mais de uma dezena de conjuntos de obras de caligrafia e pintura de monjas tibetanas no pequeno armário de Wei Ro. Sempre que tiver oportunidade, use um par para promover atividades, aumentar a popularidade de sua loja e impulsionar as vendas. O derrame da esposa de Huan foi causado por pressão alta, e ela precisou tomar remédios por um longo período. Então, Wei Ro ia de vez em quando à floresta para levar a esposa de Huan a um médico. Assim que chegam e partem, eles se familiarizam com o casal. Às vezes, Wei Ro traz comidas deliciosas ou canetas, tintas, papéis e carteiros para o casal de idosos. Huan Zhang detestou aquelas palavras desagradáveis escritas por Wei Ro e gritou que se Wei Ro fosse homem, com certeza a aceitaria como sua discípula. Quanto a aceitar discípulas, alguém como Huan Zhang, que é extremamente rígido em certos aspectos, absolutamente não seria capaz de fazê-lo. Dessa vez, quando Wei Ro quis encontrar uma academia para Wei Jin-yi encontrar um mestre, pensou nele. Ele é sábio e forte, e teve muitos alunos e discípulos em sua escola quando estava na Academia Imperial de Pequim. Ser seu discípulo será muito benéfico para o segundo irmão no futuro. O motivo pelo qual ele complicou tanto as coisas usando o nome de Si Baozai para pedir ao segundo irmão para se tornar seu aprendiz, também foi para evitar se expor demais e causar problemas desnecessários. Quanto a conseguir que o Wei Jin-yi se torne professor, espero que o sucesso de Wei Jin-yi não seja apenas pelo bom relacionamento que o Wei Ro tem com o Wei Jin-yi agora, mas que o Wei Ro tenha também um pouco de egoísmo nisso. Ela pensou que se a pouca transparência do livro se tornasse opaca, ela teria alterado toda a trama, de certa forma. É isso por mais um capítulo, pensou Wei Ro. De qualquer forma, tornou-se um fato que ela e Wei Qingguan estão em conflito agora, embora ela ainda não queira competir com ela por favores e pelo papel principal masculino. Já que ser inimigo é inevitável, então faça algo para atrapalhar toda a situação. Deixar tudo sair do rumo é, em certa medida, uma forma de proteção para si mesma. Claro, o que ela fez também beneficia a Si Baozai. O imaginário Senhor Rei Yo tem uma forte relação com monges tibetanos, pessoas com status e influência. Isso pode causar certo receio nas pessoas. Contanto que você não encontre alguém com uma identidade e histórico muito fortes para investigar especificamente, você não será descoberto. Se você realmente encontrar alguém que tenha tal habilidade e queira causar problemas a Si Baozai, Wei Ro não tem nada a ver com a outra parte em sua situação atual. Na tarde, Xiaobei veio até a casa dela para saber que Song Guan havia convidado Wei Ro a jantar em Yingzhuan na noite. Senhorita,
Meu jovem mestre gostaria de lhe agradecer por ter lhe concedido esta oportunidade de se tornar um mestre da floresta tibetana. Pedi especialmente ao mais jovem para preparar carnes e frutos do mar frescos. Gostaria de convidar a senhora mais velha para celebrarmos juntos. Claro, se a senhora Xiumei pudesse ajudar na cozinha, seria ainda melhor. Xiaobei sorriu. Sem problema, eu deixo Xiumei ir. Wei Ho concordou imediatamente. Desde que os ingredientes sejam bons, ela e Xiumei estão muito otimistas. Após a saída de Xiaobei, Wei Ho pediu a Xiumei que fosse primeiro ao jardim Yingju, enquanto ele foi ao pequeno depósito particular dela. Ela trouxe vários potes de mojiajá, que continham não só molho de soja, mas também vinho. Embora Wei Ho não goste muito de vinho, ela ainda produz bastante. Primeiro porque gosta de experimentar e testar todos os tipos de truques para ganhar dinheiro. Segundo, porque gosta de presentear. Vinho é um presente decente. Quando está feliz, também se pode brindar para tornar a ocasião ainda mais especial. Wei Ho escolheu um jarro de vinho de ameixa e o levou para o jardim Yingju. Xiaobei e Xiumei estão ocupados na cozinha e Wei Jin também está sentado no pavilhão. Hoje ele não está lendo nem escrevendo, mas sim secando livros. Ao ver Wei Ho e o frasco que ela segurava na mão, Wei Jin também disse: "Ainda não terminei o molho de soja da última vez." Wei Ho: "Embora os potes sejam de tamanho semelhante, este não é molho de soja, mas vinho. Veja, segundo irmão, eu selei a tampa com massa de vidraça, mas os de molho de soja não estão selados." Wei Jin: "Você ainda sabe como fazer vinho?" Wei Ho: "Não sou muito bom. Em comparação, ainda faço molho de soja melhor. Originalmente planejava fazer vinagre, mas as coisas atrasaram. Quando chegar o inverno e a colheita diminuir, tentarei novamente." Wei Jin: "Você abordou muita coisa." Wei Ho sorriu. "Sempre quero aprender mais habilidades para poder ter mais dinheiro e me estabelecer. Se ninguém me amar, pelo menos eu devo me amar e viver bem." Wei Ho não sabe se ele está falando do eu de sua vida anterior, do eu de sua vida desta vida, ou de ambos. Wei Jin franziu o sonho ligeiramente, como se quisesse dizer algo. Pouco tempo depois, Xiaobei e Xiumei voltaram da cozinha trazendo todos os tipos de pratos deliciosos que haviam sido preparados. Carne de porco selvagem assada, sopa de costelas e inhame, camarões em óleo de cebolinha, polvo frito com legumes em conserva e brotos de abóbora fritos encheram toda a mesa. Wei Ho derramou vinho na xícara de Wei Jin, mas Wei Jin o impediu. "Eu sou muito forte para beber", explicou Wei Jin. "Segundo irmão, está tudo bem. Este vinho não é forte, é vinho de ameixa, tem um sabor adocicado, como suco", explicou Wei Ho. Ao ver o olhar sincero de Wei Ho, Wei Jin retirou a mão, concordando que Wei Ho o serviria de vinho. Wei Ho bebeu uma xícara primeiro, e depois olhou para Wei Jin. Sob o olhar de Wei Ho, Wei Jin também tomou um pequeno gole. De fato, como disse Wei Ho, o vinho de ameixa é doce, como saborear uma ameixa madura. Wei Jin não resistiu à tentação de provar mais alguns bocados. "Segundo irmão, eu tenho razão, este vinho não é mesmo fraco?" disse Wei Ho com um sorriso, erguendo o copo para um brinde para Wei Jin. "Vamos, segundo irmão, brindo a você. Desejo-lhe boa sorte em seus estudos futuros, que o caminho seja tranquilo e fácil a cada passo." Wei Jin assentiu com a cabeça e depois bebeu o restante do vinho de ameixa que havia no copo. "Segundo irmão, quando a carta de recomendação for respondida, quando o segundo irmão planeja ir para a província de Huzaju?" Ao fazer a pergunta, percebeu que Wei Jin apenas o encarava sem expressão, sem dizer nada. "Segundo irmão?" Wei Ho olhou para Wei Jin com desconfiança, e vendo que ele ainda não respondia, estendeu a mão e agitou na frente dele. Se não apertar a mão, muitas mãos aparecerão. Wei Jin finalmente falou também, mas o tom de suas palavras era completamente diferente do tom calmo e indiferente habitual. "Segundo irmão, você está bem?" perguntou Wei Ho. Inconscientemente colocou o dorso da mão na testa de Wei Jin. "Horo, eu estou bem",
respondeu Wei Jin-yi com uma carinha fofa. Essa expressão, essa reação e essa forma de falar não são do Wei Jin-yi com o qual ele está familiarizado. Você está bebendo? Perguntou Wei Ho. Wei Jin-yi não respondeu à pergunta de Wei Ho, mas ficou olhando fixamente para Wei Ho sem piscar. Quando estava sóbrio, ele jamais encararia Wei Ho com tanta descaração. Isso não é uma coisa que uma pessoa educada deva fazer, mesmo que a outra pessoa seja sua irmã. Mas agora ele apenas observava, com uma expressão concentrada. E seu rosto belo e angelical estava levemente roxado, uma cor que se estendia das bochechas até a raiz das orelhas. Agora Wei Ho pode ter certeza de que Wei Jin-yi está realmente bêbado. Agora mesmo, Wei Jin-yi disse que era muito forte para beber, mas ela achou que era apenas uma desculpa comum, pensando que por mais forte que fosse, não conseguiria beber um pequeno copo de vinho de ameixa. Mas agora parece que ela estava enganada. O alcoolismo do segundo irmão é intoxicante. Ao ver Wei Jin-yi adorável, Wei Ho teve uma ideia. Segundo irmão, coma alguns vegetais e tome uma sopa, sem pressa. Wei Ho colheu vegetais para Wei Jin-yi e encheu a tigela dele com uma tigela de sopa de costela de porco, querendo que ele comesse mais para relaxar. Wei Jin-yi abriu a boca obedientemente, esperando que Wei Ho o alimentasse. Wei Ho petrificou. Este ainda é o segundo irmão calmo? Xiao Bei também abriu a boca sem conseguir encontrar uma palavra por muito tempo. Como assistente que cuidava do crescimento do jovem mestre, Xiao Bei sabia que Wei Jin-yi era muito fraco para beber. Mas a última vez que algo parecido aconteceu foi quando o jovem mestre completou 10 anos. Ele bebeu uma pequena xícara de Nur-hong e depois ficou bonitinho, obediente e um pouco falante. Mas ele tinha apenas 10 anos naquela época, e o jovem mestre não tinha essa imagem de indiferença e de desumanidade, então não é difícil aceitar algo assim. Desde então, o jovem mestre parou de beber, e Xiao Bei não teve mais chances de ver seu jovem mestre perder a cabeça depois de beber. Você consegue comer sozinho? Perguntou Wei Ho. Xiao Bei. Acabou, a imagem do jovem mestre desapareceu. Certo. Wei Jin-yi concordou obedientemente, pegou a tigela com a sopa e a bebeu com um gudung-gudung. Em seguida, entregou a tigela vazia ao Wei Ruo. Wei Ruo olhou para a tigela vazia e depois para Wei Jin-yi. Tive a vaga impressão de que Wei Jin-yi estava lhe pedindo uma recompensa. Isso, segundo irmão, você é incrível. Você realmente terminou de beber. Muito bem. Wei Ruo tentou elogiar com algumas palavras. Então, Wei Jin pousou a tigela vazia com satisfação. Nesse momento, Wei Ruo percebeu que seu julgamento anterior estava correto, e Wei Jin-yi teve muita vontade de elogiá-la com uma tigela vazia. Wei Ruo estava pensando em como lidar com Wei Jin-yi, e Wei Jin-yi falou novamente. Ruo, você é tão bonita. Wei Jin-yi olhou para Wei Ruo com uma expressão sincera, até mesmo infantil. Wei Ruo não sabia se ria ou ficava sem palavras, então murmurou. Se você não fosse tão bonito e tão sério, eu o teria considerado um patifa. A distância entre um homem elegante e educado e um homem simples é apenas um copo de vinho, que por sinal é um copo de vinho de frutas com baixo teor alcoólico, não superior a 20 graus. Ruo, que tal eu dançar com a espada para você? Wei Jin-yi disse de repente mais uma vez. O quê? Wei Ruo ficou atônico por um momento e não percebeu imediatamente do que Wei Jin-yi estava falando. Wei Jin-yi também se levantou, saiu do pavilhão e resolveu as dúvidas de Wei Ruo com ações práticas. Ele queria mostrar a ela a dança da espada. Ele sabe dançar com espada? Como ele se parece quando dança com uma espada com sua imagem elegante e graciosa, repleta de fragilidade e erudição? Você não vai brincar, vai? Não sabe lutar? Não tem graça, né?
Várias imagens imaginárias passaram rapidamente pela mente de Wei Ruo, incluindo danças engraçadas, quedas e mais quedas, e ele mesmo se impulsionando algumas vezes. Xiao Bei parecia ansioso, pensando se deveria deter o jovem mestre. Mas o problema é que se o jovem mestre estiver bêbado, ele pode não conseguir parar mesmo que quiser, e será ainda mais problemático se brigar com o jovem mestre. Após hesitar por um tempo, pensando em várias possibilidades, Xiao Bei finalmente decidiu ficar parado. Wei Jingyi também caminhou até o pequeno trecho de bosque de bambu. Com um gancho preso à parte de trás do pé, ergueu o galho de bambu no chão e o segurou firmemente com a mão direita. Wei Ruo demonstrou surpresa. Inesperadamente, embora o segundo irmão estivesse visivelmente embriagado, seus movimentos corporais eram muito firmes. Então, usando ramos de bambu como espadas, começaram a dançar. A espada se move com você, o corpo se move à vontade, e a espada é tão poderosa quanto uma inundação. Cada movimento é como vento e eletricidade, e há uma sensação estética de rigidez e suavidade ao mesmo tempo. Wei Ruo viu Wei Jingyi dançar com espada pela primeira vez. Embora não entendesse de artes marciais, ela já tinha visto Xiu Mei e Xiu Zhengyong praticarem e sabia que a espada de Wei Jingyi definitivamente não era apenas uma dança qualquer. Como praticante de artes marciais, Xiu Mei sussurrou no ouvido de Wei Ruo: "Senhora, a especiaria do segundo jovem mestre é incrível. Não admiro que ele esteja em tão boa forma. Descobri que ele não estava blefando quando disse que se exercitava. Ele realmente se exercita." Wei Ruo suspirou. Xiao Bei está com a mão na testa ao lado do corpo. Como isso pode ser resolvido? Se continuar assim, o jovem mestre pode acabar revelando todos os seus segredos para a senhora mais velha. Embora a moça e ele sejam amigos que se apoiam mutuamente, seria ruim se a moça soubesse de certas coisas, não é? Xiao Bei só podia se preocupar em seu coração, rezando para que seu jovem mestre se recuperasse rápido. Após executar uma série de movimentos com a espada, Wei Jingyi largou o ramo de bambu que tinha na mão e voltou-se para Wei Ruo, encarando-a com um olhar profundo. "Estou dançando bem?" perguntou Wei Jingyi, seus olhos cheios de expectativa, como uma criança que concluiu uma tarefa e espera por elogios. "Muito bem, excelente, você se saiu muito bem", elogiou Wei Ruo. Satisfeito, Wei Jingyi não conseguiu conter um sorriso radiante. Seu sorriso habitual é discreto, imperceptível, gentil e educado. Foi a primeira vez que Wei Ruo viu um sorriso tão radiante. Sem falar que Wei Ruo se encontrou pela primeira vez, Xiao Bei, que trabalha há mais de 10 anos, também está se encontrando pela primeira vez. Tá bom, vamos terminar a dança da espada. Que tal irmos para o quarto dormir um pouco?" tentou persuadir Wei Jingyi com um tom infantil. Se a situação não melhorar em algum tempo, é melhor levá-lo para o quarto para dormir um pouco. "Não é bom", Wei Jingyi recusou resolutamente. Ok, Wei Jingyi retraiu a ideia de que Wei Jingyi era fofo quando estava bêbado. "Segundo irmão, o que você quer fazer agora?" perguntou Wei Jingyi. "Comer", Wei Jingyi respondeu. Wei Ruo: "Esse pensamento já é bastante incerto. A comida de Ruo Ruo é deliciosa, a melhor que já comi." "Certo, segundo irmão, normalmente não te vejo elogiando os deliciosos pratos da minha Mei Mei, mas você sabe falar a verdade quando está bêbado." "Ruo Ruo, vamos comer?" disse Wei Jingyi. Tá bom, vamos comer. A louça já está lavada, não podemos desperdiçá-la." Wei Ruo levou Wei Jingyi de volta à mesa de jantar. Wei Jingyi se sentou à mesa e começou a pegar legumes para comer. Seus movimentos e comportamento eram muito obedientes e o saboreou cada pedaço com gosto. Ele perdeu a reserva e a contenção do passado, e seus movimentos são livres e descontraídos, mas não grosseiros, apenas mais parecidos com os de uma pessoa normal.
Wei Ruo pediu a Xiu Mei e a Xiao Be para se sentarem para comer juntos. Eles cozinharam bastante hoje, e se não comessem, seria um desperdício. Quanto mais gente, melhor, embora o anfitrião do banquete de hoje já esteja bêbado. Após a refeição, Wei Ruo olhou para Wei Jinyi e perguntou: Segundo irmão, como você se sente agora? Delicioso, Wei Jinyi respondeu. Muito bem, o vinho ainda não está sóbrio. Então vamos voltar para o quarto e descansar um pouco, certo? Deixe esse lugar para Xiu Mei e Xiao Be e deixe que eles limpem. Certo, Wei Jinyi concordou prontamente. Então ele se virou e caminhou obedientemente em direção à casa. Quando um Té cruzou a soleira, parou e se virou para Wei Ruo. Ruo, não vai dormir? Perguntou Wei Jinyi. Vou voltar para Song Yuan dormir, disse Wei Ruo rapidamente. Wei Jinyi pensou por um momento e depois acenhou, aceitando a declaração de Wei Ruo. Finalmente, ele entrou na sala e Xiao Be o acompanhou. Ao ver que seu jovem mestre realmente tirou o casaco e se deitou obedientemente, Xiao Be enxugou o suor da testa. Wei Jinyi acordou e, ao abrir os olhos, olhou para o quarto com um olhar vago. O que está acontecendo? Ele perdeu completamente a memória de ter jantado com Wei Ruo ontem e não sabe como voltou para o quarto. Mestre, está acordado? Venha tomar um chá de ginseng para se refrescar. Xiao Be trouxe o chá de ginseng. O que aconteceu? Quando voltei para o quarto? Quando a senhora voltou? Perguntou Wei Jinyi. Xiao Be tinha uma expressão confusa no rosto. Explique. Mestre, você estava embriagado à tarde e fez um escândalo por muito tempo. A senhora mais velha conseguiu convencê-lo a voltar para o quarto e dormir, explicou Xiao Be cautelosamente. Após Xiao Be terminar de responder, percebeu que seu jovem mestre estava imóvel, então disse: Mestre, não se preocupe, você não revelou nada além de ter dançado com espada para que a senhora mais velha soubesse que você sabe de artes marciais. Eu ainda danço com espadas? Xiao Be, chora, estou tão triste. Dançar, respondeu Xiao Gei em voz baixa. Wei Jin também sentiu um inchaço na têmpora. O que mais eu disse? O jovem mestre não disse nada, ele apenas disse um monte de coisas para a senhora mais velha que normalmente não saberia como dizer. Ele elogiou a beleza da senhora mais velha e disse que os pratos da senhora mais velha e de Xiu Mei estavam deliciosos. E Xiao Bei se esforçou ao máximo para usar eufemismos, para que o jovem mestre não se sentisse tão ofendido. O que mais? Ainda estou esperando que a senhora mais velha te elogie. Xiao Bei baixou a cabeça muito baixo depois de falar, sem ousar olhar para a expressão e reação de seu jovem mestre ao ouvir isso. Wei Jin também teve outra dor de cabeça. Após o acidente, quando tinha 10 anos, ele parou de beber. Não gostava da sensação de perder o controle do próprio corpo e detestava as suas bobagens. Ontem, devido à doçura do vinho de ameixa, pensou que, por mais forte que eu seja, não conseguiria beber um copo de um vinho de fruta tão doce e ficar bêbado. Então bebi. Durante vários dias, pairou uma atmosfera tensa no condado de Xinsan. Todos presenciaram a entrada e saída de tropas na cidade diversas vezes, como o transporte de suprimentos e equipamentos. Durante um tempo, correram rumores de que haveria uma briga nos arredores da cidade. Antes havia atritos de pequena escala, mas desta vez é muito provável que uma guerra em grande escala ecloda. Por um tempo, as pessoas entraram em pânico e os moradores da cidade ficaram preocupados. Se esta batalha falhar, o portão da cidade cair e piratas japoneses entrarem na cidade, ninguém na cidade será salvado. Mas naquele momento, todos os portões do condado de Xinsan tinham controle rigoroso de entrada e saída, e mesmo que as pessoas quisessem escapar, seria tarde demais. Naquela época, a família Wei também estava envolta em uma nuvem de incerteza. Se o rumor é verdadeiro ou não, nem mesmo a família Wei tem como saber agora.
Nem o governo nem o exército anunciaram isso ao público, e Wei Mintin não voltou para casa por 10 dias seguidos. Mesmo que a família Wei quisesse perguntar a ele, não conseguiu encontrar tempo. A família de Yun estava tão preocupada que mal conseguia comer, temendo que após o início da guerra, seu marido se ferisse lutando contra os piratas japoneses. Embora estivesse preocupada, ela precisava continuar cuidando de tudo na família e fazendo preparativos caso a família Wei precisasse evacuar a tempo e transferir toda a família em caso de derrota. A senhora Yun tinha que se ocupar cuidando dos assuntos da família e ao mesmo tempo se preocupar com seu marido. Ciente disso, Wei Qingwan ia ao Jardim Kangwan para acompanhar Yun todos os dias, ajudando-a a lidar com algumas questões triviais. Wei Qingwan cresceu na família Wei desde criança e por isso está familiarizada com as tarefas que uma dona de casa deve cumprir, além de ser muito habilidosa como o braço direito de Yun. Depois que os dois estiveram ocupados por um tempo no escritório de Yun, Yun parou para descansar. Olhando para Wei Qingwan, que estava sentada à mesa e a ajudava diligentemente com os assuntos familiares e organizando a distribuição mensal de bens, ficou profundamente comovida e não pôde deixar de pensar: obrigada, Wana, por ter vindo me ajudar nestes dias. Mãe, o que você disse? É uma bênção de minha filha poder ajudá-la a compartilhar suas preocupações. Wei Qingwan imediatamente largou o que estava fazendo, foi para trás de Yun e deu um aperto nos seus ombros. Enquanto a abraçava, disse sinceramente a Yun: Mãe, você está trabalhando demais, precisa cuidar de todos os assuntos grandes e pequenos da família. Agora que a situação na cidade está turbulenta, a mãe ainda tem que se preocupar com o meu marido que está na linha de frente. Mãe, você precisa cuidar da sua saúde. Minha filha não quer uma família rica, mas apenas deseja que seus pais vivam uma vida longa e saudável, para que ela possa cuidar de vocês até a velhice. A mãe sabe que você é uma boa filha. Yun deu um tapinha no dorso da mão de Wei Qingwan com um olhar de alívio. Então suspirou e disse: com você aqui ao meu lado, eu posso relaxar bastante, mas a família não tem pessoal suficiente. Se realmente acontecer alguma coisa, se vocês realmente quiserem voltar para a capital, vai precisar de mais gente. Yun franziu a testa, sentindo-se pesada. Seu marido entregou a família a ela, e ela deve administrar bem a família para que seu marido não tenha preocupações. Ao ver o rosto triste de Yun, Wei Qingwan disse suavemente: Mãe, já que tantas coisas estão acontecendo em casa ultimamente, por que a mãe não traz a Babali para casa? Minha filha não quer que a mãe trabalhe tanto. Se a Babali voltar, ela poderá ajudá-la um pouco. A Babali cometeu um erro, e já é uma punição leve mandá-la para Zozinha por 3 meses. Deixá-la voltar mais cedo pode fazer com que as pessoas de baixo pensem que a nossa família não é rigorosa. O tom de Yun era algo desamparado. Mãe, tem razão, é só que... Wei Qingwan mordeu o lábio e engoliu as palavras que lhe vieram à cabeça. Ao ver isso, Yun disse: Wana, se você tem alguma coisa a dizer, diga à sua mãe. Mãe e filha não têm nada a esconder. Então Wana prosseguiu hesitante. Minha filha sente que este é um período extraordinário e que, portanto, devem ser tomadas medidas punitivas extraordinárias. A mansão está em plena atividade, com muitas contratações, e a senhora Li está muito familiarizada com a administração da família. Então, se ela voltar, certamente ajudará a minha mãe a aliviar suas preocupações. O que você disse também tem razão, mas o período de punição de 3 meses ainda não expirou, então a mãe não deve mudar isso tão facilmente. Yun ficou um pouco comovida. O castigo não é só ir para a Zozinha, e você pode continuar sendo punida quando retornar à mansão, como continuar a descontar o mensal da mãe e fazê-la realizar trabalhos pesados. Sugeriu Wei Qingwan. O Sr. Yun refletiu seriamente sobre as palavras de Wei Qingwan.
De fato, a família está com poucos funcionários no momento, e a senhora Lee não pode ajudar muito em Zozinha. Só quando voltar para casa ela poderá demonstrar seu valor. Wana, diga-me a verdade, a mãe. Você não quer sentir falta da babá Lee? Perguntou Yun. Wei Qingwan mordeu o lábio, seus olhos estavam avermelhados, baixou a cabeça com uma expressão triste e permaneceu em silêncio. O senhor Yun suspirou, como ela não entenderia em seu coração. Afinal, a babá Lee é uma senhora antiga na mansão, e foi ela que criou e cuidou de Wana desde criança. O relacionamento dela com ela deve ser mais profundo do que com os outros. O que você acabou de dizer tem alguma razão. Agora eu realmente estou com falta de pessoal, então vou deixar a babá Lee voltar para casa, mas ela será multada em mais 3 meses. Além disso, mesmo que ela retorne à mansão, a babá Jan continuará sendo a babá Jan. Eu sigo os conselhos da minha mãe em tudo. Wei Qingwan sorriu radiante de alegria. Aconteça o que acontecer, a babá Lee poderá voltar para casa. A família Yun naturalmente percebeu a alegria de Wei Qingwan. Mamãe também sabe que você e a babá Lee têm um bom relacionamento, e puni-la por mandá-la para Zozinha te deixa um pouco triste, mas você também precisa saber que ela é uma senhora da nossa família, afinal. Se ela continuar sendo tão ousada e imprudente, e não for devidamente disciplinada, poderá se rebelar contra o patrão no futuro. Não se acostume muito com ela quando retornar desta vez. Você precisa deixá-la reconhecer a sua própria identidade. Minha filha sabe e, por favor, não se preocupe, mãe. Minha filha vai repreender a mamãe direitinho para que ela não cometa os mesmos erros de novo. Wei Qingwan assegurou rapidamente a Yun. Após conversar sobre a babá Lee com Wei Qingwan, Yun suspirou imediatamente e perguntou: não sei o que Huerol tem feito ultimamente. Minha irmã deve estar ocupada estudando esses dias. Não sei qual filha em específico. Quando minha irmã está na mansão, ela costuma ir a Inzuan para conversar com o segundo irmão. Fui vê-la algumas vezes e ela não estava lá. Não sei ao certo, respondeu Wei Qingwan. Vestindo isso, Yun não pode deixar de franzir a testa. Huan tem 13 anos e Jin-Yi vai fazer 16 em breve. É hora de evitar suspeitas. A filha não conhece seus filhos ilegítimos, mas tem um bom relacionamento com a concubina em casa, o que deixa Yun um tanto desconfortável. Minha mãe não precisa se preocupar com a minha irmã, ela está se saindo muito bem agora. E meu segundo irmão não recebeu aquela carta de recomendação? Quero vir aqui em alguns dias e aguardar a resposta da prefeitura de Huzhou. Meu segundo irmão irá para a prefeitura de Huzhou, disse Wei Qingwan. Ao ouvir isso, Yun não apenas ficou infeliz, mas sua expressão escureceu novamente. Foi só mais tarde que ela descobriu que a caixa de Wei Jin-Yi havia sido comprada por Wei Ho e que Wei Ho preencheu o nome. Embora não haja nada de errado nisso, a família Yun não quer ver a filha tratar o cunhado com tanta gentileza, mas tratar o próprio irmão com certa distância. Yun-Shi olhou para Wei Qingwan, que estava ao seu lado ajudando-a, e não pôde deixar de suspirar novamente. Ao ouvir Song-Guan, Wei Ho ouviu os rumores e palpites relativos. Comparando com a situação na mansão Wei, Wei Ho está mais preocupada com a situação de Xiu Zhengyong. De modo geral, os recrutas entram no quartel militar após um período de treinamento antes de irem para o campo de batalha, mas isso é comum. Agora, a situação é urgente e ele foi convocado para o exército com urgência devido à falta de efetivo, então certamente não terá muito tempo para se adaptar. Não sei se o irmão Xiaoyong já entregou a besta mecânica e se foi aprovada. Se isso puder ser reconhecido, será útil para o status do irmão Xiaoyong no exército e também pode aumentar nossa força militar, tornando a situação do irmão Xiaoyong relativamente mais segura. No livro original, Xiu Zhengyong não o seguiu até o condado de Xingsan e nem o acompanhou para lutar, por isso Wei Ho não pôde prever o destino de Xiu Zhengyong. Wei Ho, que estava um pouco entediado, foi a Yingzhuan procurar por Wei Jin-Yi, e quando entrou na porta, viu Wei Jin-Yi jogando xadrez sozinho. Wei Ho sentou-se ao seu lado.
Ela não tem muito talento para jogar xadrez, especialmente Go, que é um jogo que exige muito raciocínio. Ela só consegue entender a ideia geral, mas não sabe como jogar. Você quer tentar? Wei Jingyi também parou e perguntou. Não, é muito trabalhoso, não sou adequado para isso. Wei Ho gesticulou repetidamente com as mãos, recusando-se. A agricultura também exige muita concentração. Diferentes culturas têm métodos diferentes de plantio e manutenção, e você consegue memorizá-los claramente. Existem especializações na indústria da arte, e diferentes profissões utilizam diferentes tipos de cérebro. De qualquer forma, eu não sei jogar xadrez. Wei Ho apoiou o queixo em uma das mãos, olhando pensativamente para o tabuleiro de xadrez à sua frente. Qualquer pessoa com um olhar perspicaz poderia perceber que ela não estava olhando para o jogo de xadrez, mas sim pensando em outra coisa. Você tá com algum problema? Wei Jingyi percebeu que a expressão de Wei Ho estava um pouco ruim hoje. O segundo irmão ouviu dizer que vai ter uma guerra? Wei Ho perguntou. Ouvi dizer, mais cedo ou mais tarde. Wei Jingyi parecia calmo. Segundo irmão, você acha que podemos vencer essa batalha? Wei Ho perguntou. 80% de chance de ganhar, respondeu Wei Jingyi. Por que 80%? 30% para o meu pai, 10% para o nobre do condado de Xingsan de hoje, 20% para as tropas adicionais enviadas pela corte imperial e 20% para as boas notícias que chegaram do exército hoje, respondeu Wei Jingyi. Por que o segundo irmão acha que o nobre do condado de Xingsan ainda continua com 10%? Wei Ho perguntou curiosa. O papel mais importante de Chu Lan nessa batalha deve ser ter feito a corte imperial enviar mais tropas para o condado de Xingsan, mas ele sozinho representou 10% do total. Ele não é um simples garoto de família rica, é inteligente, entende a arte da guerra e sabe como empregar pessoas, respondeu Wei Jingyi. Wei Ho olhou para Wei Jingyi com ainda mais curiosidade. Ela sabia o que Wei Jingyi disse, porque era assim como Chu Lan era retratado no livro original. Mas por que o segundo irmão, que quase nunca sai da mansão, faz uma avaliação tão precisa? Wei Jingyi percebeu que Wei Ho estava observando e explicou calmamente. Estudo muito e gosto de ouvir boatos. Apesar de estar no interior, sei o suficiente sobre o mundo externo. Segundo irmão, você é realmente bom. Se fizer o exame imperial, a probabilidade de sucesso ainda é muito alta. Wei Ho tem cada vez mais confiança em Wei Jingyi. Wei Ho apoiou o queixo em duas mãos, com uma expressão de admiração no rosto, e pequenas estrelas pareciam surgir de seus olhos. Wei Jingyi sorriu, e então não pôde evitar de estender a mão direita em direção à cabeça de Wei Ho, mas quando estava prestes a tocá-la, Wei Jingyi parou repentinamente. Segundo irmão, o que você está fazendo? Não é nada. Wei Jingyi rapidamente retirou a mão e então inventou uma desculpa esfarrapada. Alivos tem uma folha seca na cabeça. No entanto, mesmo que essa batalha possa ser vencida, isso não garante a sobrevivência de meu amigo. A preocupação de Wei Ho não diminuiu. O fato de que a guerra tenha sido vencida não significa que todos do lado vencedor voltarão vivos. É aquele amigo que você mencionou da última vez? Wei Ho também mencionou um amigo da última vez. É, ele mesmo, entrou no exército. A última vez que precisei fazer remédio para feridos às pressas foi para ele. Entrar no exército é coisa de homem, mas o que pode estar causando tanta preocupação a Wei Ho deve ser algo incomum. Seu amigo veio para o condado de Xingsan por causa de você? Wei Jingyi perguntou. Provavelmente, respondeu Wei Ho. A enfermeira e o tio Shu estão aqui. O irmão Xiaoyong precisa vir junto. Wei Jingyi baixou a cabeça e voltou a mexer no seu jogo de xadrez. Durante 2 dias seguidos, os moradores da zona leste da cidade ouviram ruídos altos vindos do leste e às vezes conseguiam até ver as chamas atingindo o céu. Isso fez com que a nuvem sobre o condado de Xingsan ficasse ainda mais densa. Nos últimos dias, tanto a mansão Qian quanto a mansão Xie suspenderam as aulas. Wei Qingguan e Wei Ho permaneceram em casa e não saíram mais. No jardim Tinsong, Wei Ho examinava os livros contábeis.
A caixa surpresa rendeu a Siboparo 122 taéis de cevada. Xiumei entrou correndo na sala. Senhora, a Babali voltou para casa. Não são menos de 3 meses? Wei Ro perguntou. Ouvi dizer que foi a segunda irmã que implorou, então a Babali será punida voltando para a mansão e será multada em mais 3 meses. Wei Ro bufonou baixamente. Existe mesmo uma maneira. Senhora, a Babali está no portão de nosso quintal neste momento e disse que veio se curvar para pedir desculpas em seu nome. Xiumei franziu a broca com uma expressão entediada no rosto. Volte simplesmente, mas por que ainda precisa vir aqui para nos encontrar? Vamos nos encontrar. Acontece que eu estou muito deprimida esses 2 dias. Estou preocupada que o irmão Xiaoyong não tenha onde aliviar a depressão. Wei Ro disse. Ao chegar ao portão do pátio, Wei Ruo viu Linani, a quem não via há muito tempo. Ela estava mais morena e magra do que 2 meses atrás. Ela se ajoelhou no chão e fez uma reverência ao Wei Ruo para pedir desculpas assim que a viu se aproximando. Suas ações fizeram com que vários criados da mansão parassem e observassem no portão de Tin Songguan. Ao ver essa cena, Xiumei franziu a testa, puxou o Wei Ruo e sussurrou suas preocupações. Senhorita, o que devo fazer? A Babali fez isso de propósito. Qual o motivo de causar tanto alvoroço e atrair tanta gente para assistir? Eu sei o que ela quer fazer. Ela quer arruinar minha reputação como sua jovem dama. O Wei Ruo sabia disso muito bem. Quando o Wei Ruo entrou na mansão pela primeira vez, a Babali era a pessoa encarregada de lhe ensinar as regras. Em termos formais, ela poderia ser considerada uma espécie de professora para o Wei Ruo, e uma senhora idosa vinda da mansão do conde. Sim, a situação não é nada agradável. O Wei Ruo e a Babali estavam tão agressivos naquele dia e quando se confrontaram a situação ficou tensa. Seguindo esse padrão de comportamento, o Wei Ruo se curvou ao ver a Babali, não apenas demonstrando desprezo, mas possivelmente zombando dela novamente. Naquela época, o Wei Ruo ganharia a notoriedade de causar problemas para a senhora idosa da mansão, de modo que todos os criados da mansão teriam uma má impressão dela como jovem. Então, o que devo fazer? Perguntou Xiumei, preocupado. Não se preocupe, olhe para mim. O Wei Ruo deu um tapa leve na mão de Xiumei. Logo em seguida, ela caminhou até Linani. Linani, isso é impossível. Se a jovem não perdoar o velho escravo hoje, ele jamais poderá se ajoelhar, disse a Babali com semblante triste. O que a Babali quer dizer com isso? Quando foi que eu te culpei? Levante-se depressa, você é um velho na mansão e acabou de sofrer no Zhuangzi, então não deve ficar de joelhos assim. Como disse o Wei Ruo, ela queria se apresentar para ajudar a Babali. A Babali levantou a cabeça e olhou para o Wei Ruo surpresa. O Wei Ruo, na memória de Mami Li, era arrogante, vulgar e selvagem. Ela nunca a ensinou as boas maneiras. De acordo com o que ela sabia de Wei Ruo, o Wei Ruo não deveria ter reagido dessa forma. Senhorita, a senhora não me culpa? Perguntou a Babali. Estava discutindo com a mamãe naquele dia porque ela fez algo errado. Vidas humanas estão em jogo. É natural que eu esteja ansioso. Agora que o assunto está encerrado, meu segundo irmão se recuperou e você foi punida. Por que eu deveria descontar minha raiva em você novamente? A menos que, mamãe, você ainda pretenda continuar cometendo erros e dificultar as coisas para mim? Não, o antigo escravo se reformou e não fará isso de novo, disse a Babali apressadamente. Enquanto falava, curvou-se novamente em sinal de respeito. Senhora Li, o que está fazendo? Eu a perdoo, mas por que ainda se curva? O velho escravo sente vergonha no coração e teme que a mais velha não o perdoe. Não posso fazer nada, Linani. Você está ficando velha, e se quebrar o corpo e cair na minha porta, o que vai fazer? Xiumei, ajude Linani a se levantar depressa. Boa senhora. Xiumei avançou. Linani, levante-se. Sem dar tempo para Linani reagir, Xiumei colocou as mãos sob os braços dela e a levantou imediatamente. Antes que a Babali voltasse a si, ouviu o Wei Ruo continuar dizendo: a seguir, verifique novamente o joelho dela para ver se há hematomas.
Após Wei Wuo terminar de falar, a Babali entrou em pânico e rapidamente parou. Não precisa, eu não estou machucada. Mas como sua velocidade de reação poderia ser comparada à de Xiu Mei? Xiu Mei tocou o joelho da Babali com a velocidade de um relâmpago. O que a palma da mão tocou não era a patela rígida, mas sim uma massa macia. Xiu Mei entendeu, e com olhos e mãos ágeis, enfiou a mão por baixo da saia da Babali e tirou as joelheiras que estavam amarradas nos seus joelhos. Quando as joelheiras apareceram diante de todos, as expressões de surpresa se transformaram em desprezo logo em seguida. Wei Ruo disse sem pressa: "A enfermeira realmente se preocupa com a sua saúde. Veio se desculpar comigo e não se esqueceu de proteger o joelho." A enfermeira Zhang acabava de vir conversar com Wei Ruo sobre algo, e quando se deparou com essa cena no portão de Tin Songguan, não conseguiu se conter por um momento e caiu na gargalhada. A enfermeira Zhang foi na frente, e as outras criadas que observavam também riram. Ao ouvir o ridículo de todos, a Babali não suportou a vergonha e a indignação, arrancou a joelheira da mão de Xiu Mei e virou-se e fugiu. Xiu Mei sorriu e voltou para o lado de Wei Ruo. "Senhorita, como sabe que ela está usando joelheiras? A superfície das lajes de pedra azul que pavimentam o chão é áspera e irregular. Ajoelhar-se aqui seria demais para joelhos jovens, quanto mais para a idade da senhora Li. Ela não veio se desculpar sinceramente, então naturalmente não suportou submeter-se a esse sofrimento", analisou Wei Ruo. "Então é isso mesmo, a moça é inteligente." "Então eu sou adequado para ficar ao lado da senhorita para sempre", disse Xiu Mei com um sorriso. O senhor e o criado voltaram ao pátio conversando e rindo, e os demais espectadores também se dispersaram. A Babali voltou correndo para Wang Meiyuan. Ao ver a Babali voltar em pânico, Wei Qiangyuan aproximou-se preocupada e perguntou: "O que houve, senhora?" "Senhorita, o que está acontecendo? Faz 2 meses que não estou no país, por que o temperamento da moça mudou tanto?" A Babali ainda não pode acreditar. "Isso, eu não sei, nunca entendi minha irmã." Wei Qiangyuan baixou a cabeça e murmurou: "No passado, você sempre dizia que minha irmã era uma pessoa vulgar e arrogante, e que fingia ser decente na frente dos pais e irmãos. Mas em todo esse tempo nunca vi minha irmã ser acusada de vulgaridade e arrogância. Sempre que sou acusada, uso a etiqueta para me calar." Wei Qiangyuan disse novamente: "Agora mesmo, mamãe, quando você disse que ia mostrar um pouco de cor para sua irmã, foi por isso que eu a interrompi, mamãe." A Babali franziu a testa ao pronunciar a palavra Xuan e disse um pouco irritada: "Parece que subestimei Wei Qianruo. Senhorita, não se preocupe, fui descuidada desta vez. Agora que voltei, tenho bastante tempo para enfrentá-la." "Senhorita, isso não é bom. Caso..." "Babali, não se preocupe, tudo isso foi ideia minha. Mesmo que algo aconteça depois, a responsabilidade será toda minha, e jamais a prejudicarei", assegurou Babali a Wei Qiangyuan. "Como isso é possível? Irmã, você está fazendo tudo isso por mim. Como posso ficar de fora?" "Fui punida inteiramente por culpa de Wei Qianruo. Eu já guardava rancor dela. Desta vez a senhora implorou por misericórdia e permitiu que eu retornasse à casa 1 mês antes. É uma gentileza da minha parte, e eu a cumprirei de acordo com a situação e a razão. Não tente me persuadir." A Babali já se decidiu. 2 noites depois, quando todos na mansão Wei estavam tomando chá após o jantar, Wei Mingting, que não voltava à casa há 7 dias, retornou repentinamente. Vestindo armadura, com o manto de batalha ainda no lugar, o rosto coberto de sujeira e o cabelo despenteado. Todos na sala se levantaram apressadamente para cumprimentá-lo. "Marido?" Ao ver seu marido aparecer diante dela, ileso, Yun ficou extremamente animada e seu rosto se iluminou de alegria. "Pai!" Wei Chen, Wei Qingguan e os outros cercaram Wei Mingting e o observaram atentamente. "Grande vitória!
Derrotamos os japoneses no mar e fugimos. Agora não há mais nenhum navio deles no mar, disse Wei Minting com um sorriso no rosto. Durante a semana ele estava ocupado com deveres oficiais. Quando começaram os preparativos para essa batalha de grande escala, ele nunca mais voltou para casa e se dedicou aos preparativos, dia e noite, avançando e recuando como soldados. Agora que a guerra havia terminado, ele correu de volta para contar as boas notícias à sua família o mais rápido possível, para que os familiares que estavam preocupados com ele pudessem ficar tranquilos. Uma grande vitória? Sério? Yun estava radiante. Todos na sala exibiam expressões extremamente felizes em seus rostos, e Weiru não era exceção. Nesse instante, as nuvens escuras que encobriam a mansão Xiaowei havia muitos dias se dissiparam completamente, e a lua pôde ser vista quando as nuvens se dissiparam. Em seguida, todos cercaram Wei Minting e se sentaram em seus lugares. A empregada trouxe apressadamente chá e doces. Wei Minting conversou brevemente com seus filhos e depois os deixou voltar primeiro. Estava ficando tarde e Wei Minting acabara de terminar uma batalha árdua que durou vários dias e precisava descansar. Todos foram embora, um após o outro. Esperando até a manhã seguinte, Wei Yichen, Wei Ru, Wei Qingguan e Wei Yilin chegaram cedo ao jardim Kangyun para esperar. Normalmente, o café da manhã em casa é servido separadamente, mas hoje é diferente. Todos querem saber mais sobre essa batalha. Após esperar um pouco, Xui Ping saiu e convidou todos para entrar na casa. Ao entrar pela porta, viu que Wei Minting estava de pé, vestida de roupa simples e revigorada. Wei Minting pediu a todos que se sentassem e tomassem o café da manhã juntos. Na grande mesa redonda à sua frente, há mingau, bolinhos de massa fritos, píqueles e dumplings de sopa, todos itens comuns no café da manhã dos habitantes da província de Taizhou. Após o café da manhã, os criados retiraram as sobras da mesa. Todos se sentaram de lado. Wei Minting sabia que as crianças tinham chegado cedo porque estavam preocupadas consigo mesmas e, ao mesmo tempo, queriam saber o que havia acontecido nos últimos dias. Devo agradecer a duas pessoas por essa grande vitória. Wei Minting, que nunca havia falado muito antes, falou mais hoje. De quem o marido está falando? Perguntou Yun apressadamente. Todos o olharam com curiosidade. Um deles é aquele jovem moço, que é inseparável dos reforços enviados pela corte. Nesta vez ele também organizou um ataque surpresa. Saiu do Monte Wanwei e atingiu o abdômen do exército pirata japonês em cheio, desorganizando sua formação. Todo mundo sabe disso, então não é nenhuma surpresa. E quanto ao segundo? Perguntou Yun. O segundo que ninguém esperava foi algo inesperado. Há alguns dias a cidade recrutou soldados, e um soldado de baixa patente foi recrutado e nos trouxe uma arma poderosa. Essa arma é um escravo, mas não um escravo qualquer. Basta colocar 10 flechas nela, e depois de disparar, substituí-la por outra. A eficiência é bastante alta, e nosso poder de fogo aumentou muito depois do uso. Antes do início dessa batalha, reunimos todos os artesãos da cidade e nos apressamos para fabricar um grande número dessas bestas mecânicas durante a noite para uso na batalha. Esta é a grande sorte do meu marido e do povo do condado de Xingsan. Que tipo de artesão habilidoso é aquele soldadinho? Ele consegue fazer uma arma tão poderosa? Perguntou Yun, curiosa. Já lhe perguntei. Ele não fez essa arma sozinho. Ele recebeu de um antigo mestre que viajou por todos os rios e lagos. Mas mesmo assim, tudo se deve a ele. Além disso, essa pessoa venceu a batalha. Entre todos, teve um desempenho excepcional e foi extremamente corajoso. Pretendo pedir sua promoção a General Bandeira, equivalente a um comandante de pelotão, depois que esse incidente terminar. Esta pessoa realmente foi enviada por Deus para ajudar meu marido e o povo do condado de Xingsan.
disse Yun. Wei Ru ouvia de lado, sabendo que a pessoa de quem Wei Minting estava falando era o irmão Xiaomi, e o sorriso em seu rosto se alargou. O irmão Xiaomi está bem e acumulou méritos militares, o que é realmente ótimo. E você, pai? Perguntou Wei Yichen. O pai venceu a batalha? Será que também será promovido pelo tribunal? Não tenho muita clareza sobre meus assuntos. Wei Minting sabia em seu íntimo que seus assuntos dependiam da atitude de Sua Alteza. Sua Alteza Real, o sétimo príncipe, e o jovem moço Lu participaram dessa batalha, e ele conhecia a situação melhor do que ninguém. Resta saber como Sua Alteza se pronunciará perante a corte. Pai é tão corajoso. Depois de se apresentarem à corte imperial, com certeza serão promovidos a um cargo de oficial do papai, disse Wei Yilin sem conseguir conter a emoção. Não pense nisso por enquanto, não posso decidir se serei promovido ou não, contanto que essa batalha seja vencida, será a coisa mais gratificante para o povo de condado de Xingsan, para que possamos alcançar um momento de paz. Mais tarde, Wei Minting disse que Wei Ru não prestou atenção ao que ela dizia, e só estava pensando em dar a boa notícia para a babá e para o tio Axel. Essa conversa durou quase 1 hora, e então Yun deixou as crianças voltarem para que seu marido pudesse descansar mais. Wei Ru saiu da sala de jantar e viu Jing Hu, o guarda-corpos de Wei Minting, então foi até ele para perguntar o nome do soldado que Wei Minting havia elogiado naquele dia. Jing Hu deu uma resposta clara: Xiaomi Xinzheng. Após confirmar que se tratava do irmão Xiaomi, Wei Ru retornou alegremente para Ting Songyuan. Senhora, por que está tão feliz? Xiu Mei notou que o passo de Wei Ru estava diferente, como se estivesse pisando em nuvens. Devia ser algo bom. Quero escrever para a babá para contar sobre o irmão Xiaomi. Wei Ru caminhou para dentro da casa enquanto falava. Como está o irmão Xiaomi? Perguntou Xiu Mei apressada, com um tom animado e curioso. Desde que o irmão Xiaomi entrou no exército, eles não tiveram mais notícias dele. Ele obteve feitos militares. Sério? Xiu Mei sorriu radiante, mas depois de um tempo sua expressão de alegria desapareceu e disse com um resmungo: Esse piralha, ele tem talento, ele é mesmo meu colega aprendiz. Virando-se, perguntou novamente: Então quando o irmão Xiaomi poderá ir para casa? Em alguns dias tudo deve se resolver. Parece que nessa batalha repeliram todos os piratas japoneses do condado de Xingsan. Pelo menos haverá um período de paz. Se for esse o caso, os soldados devem ser enviados em grupos para os quartéis para visitar seus parentes. Que bom! Senhora, deixe-me pegar alguns suplementos e colocá-los nas costas do irmão Xiaomi, está bem? Vai, eu tenho a mesma intenção. Você e eu queremos ir juntos. Xiu Mei se virou e correu rapidamente para dentro do pequeno armário. Após 2 dias de espera, Xiaomi Xinzhang finalmente retornou. A babá enviou imediatamente uma carta para Wei Ru. As duas famílias são próximas uma da outra, e o pombo voou para o quintal de Wei Ru depois de um tempo. Após receberem a carta, Wei Ru e Xiu Mei saíram usando a desculpa que haviam preparado há muito tempo. Agora que a babá Xi é responsabilidade exclusiva de Wei Ru, mesmo que Wei Ru saísse correndo por aí, ela preferiria fingir que não via. Ao entrar pela porta de Si Bouzai, a babá conversava com Xiaomi Xinzhang com lágrimas nos olhos. Ao ouvir passos e ver Wei Ruo se aproximando, a babá enxugou as lágrimas. Irmã Ruer, Xu Zengyong sorriu radiante. Wei Ruo não respondeu, mas o examinou de cima a baixo com atenção. Não olhe para a irmã Ruer. Eu tô bem, não tô ferida. Tô incrível. As lutas de quando eu era criança não foram em vão. O Kung Fu do mestre não foi em vão. E a escrava que você me deu, nem preciso dizer o quão incrível ela é. Nossos besteios continuaram atirando neles, e a chuva de flechas era intensa. O grupo morreu antes mesmo de chegar perto de nós. É incrível.
Aqueles japoneses baixinhos e irritantes não conseguem nem encostar num fio do meu cabelo. Para provar a Wei Ruo que nada lhe havia acontecido, Xu Zhengyong gesticulou algumas vezes na direção dela, e até deu uma cambalhota para trás. Tá bem, não se vire. Tenha cuidado para não se machucar no campo de batalha, mas você se machucou brincando em casa. Xiu Mei interrompeu Xu Zhengyong com raiva. Hehehe, Mei, você precisa me chamar de irmão mais velho de agora em diante. Xu Zhengyong não se esqueceu disso. Você tem uma boa ideia. Então onde isso vai dar? É só uma batalha, e só conta se você não se machucar por pelo menos 3 a 5 anos. Xiu Mei disse apressadamente. 3 anos ou 5 anos? Não é muito tempo? Xu Zhengyong franziu os lábios. Há quanto tempo você está nessa situação? Acha que ser soldado é uma questão de 1 ou 2 dias? Quando você escolhe esse caminho, deve saber que está tomando uma decisão importante, que dura a vida toda. Não basta garantir sua segurança por 3 ou 5 anos. Tá bom, eu sou um homem, não me importo com você. Daqui a 3 ou 5 anos, mais cedo ou mais tarde, você vai querer me chamar de irmão mais velho. Xu Zhengyong respondeu com confiança. Após tudo terminar, ele contou ao Wei Ruo sobre sua experiência dessa vez como se exibindo um tesouro. Irmã Ruer, em breve serei promovido. Sério? Claro que é verdade. Sua Alteza, o 7º príncipe, concordou pessoalmente, disse Xu Zhengyong, e então sussurrou. Eles não vão permitir que ele diga que pertence ao 7º príncipe. Eu vou te contar em segredo, então não espalhe a notícia. Ao ouvirem isso, Wei Ruo e Xiu Mei não puderam deixar de revirar os olhos. Irmão Chaiyong, não nos conte esse segredo da próxima vez. Já que disse algo que não pode ser revelado ao mundo exterior, não conte mais. Mas vocês não são estranhas para mim. Uma de vocês é minha irmã e a outra é minha irmã mais nova. Não tem nada que não possa dizer a elas. Xu Zhengyong não se importou. De qualquer forma, não tem jeito. O exército não é diferente de outros lugares. As regras que devem ser aceitas devem ser obedecidas. Ordens militares são como montanhas, mesmo que sejam pais, irmãs ou irmãos biológicos. Wei Ruo tinha uma expressão séria. Isso mesmo, a senhora tem razão. Ouça a senhora. A babá concordou. Está bem, então prestarei atenção da próxima vez. Xu Zhengyong concordou repetidamente, e minha senhora abriu a boca. Se ela não concordasse, seu pai provavelmente daria um soco nele. Então prossiga. Que cargo Sua Alteza lhe concede? Wei Ruo perguntou. Irmã Ruer, você não disse para eu parar de falar agora mesmo? O que precisa ser mantido em segredo é a identidade de Sua Alteza, não o que ele lhe prometeu, certo? Você já disse a parte mais impensável. Por que está escondendo o resto? Ah, é verdade. Xu Zhengyong pensou por um momento e achou que fazia sentido, então continuou a responder. Significa que serei promovido a vice-general. O general equivale ao comandante da companhia, e o vice-general equivale ao vice-comandante da companhia. Da última vez, ouvi falar de que Wei Minting queria promover o irmão Chaiyong ao posto de general, e não imaginava que Chu Lan prometeu diretamente ao irmão Chaiyong um cargo maior, o de vice-general. Geralmente, um soldado raso precisa ser promovido primeiro a comandante de esquadra, depois a comandante de pelotão, e por fim, a vice-comandante. Xu Zhengyong foi promovido 3 cargos de uma vez. Embora Xu Zhengyong ainda esteja bem atrás de Wei Minting depois da promoção, ele é apenas um recruta. Já é impressionante conseguir subir de soldado comum a vice-general em tão pouco tempo. Sério? Você vai ser o vice-general? Xiu Mei não conseguiu conter a alegria. Ei, Vossa Alteza prometeu isso. Eu não sei se vai se concretizar. Vossa Alteza prometeu que isso definitivamente se cumprirá. Vossa Alteza deseja nomear alguém para o cargo de vice-general, e não é uma questão de palavras. Além disso, irmão Chaiyong, você realmente fez grandes contribuições dessa vez, e a promoção é bem merecida, não haverá problema algum. O rosto de Xiu Mei estava radiante de alegria. O que Mei Mei disse não está errado, Wei Ruo concordou. Se Wei Minting quisesse apenas promover e recompensar Xu Zhengyong,
Wei Ruo não ousaria ter tanta certeza, mas Chu Lan já disse isso, então a probabilidade de sucesso é quase de 100%. Apesar de não gostar de Chu Lan, sua capacidade de cumprir a palavra é inegável. A babá disse a Xu Zhengyong: então por que você não se apressa em agradecer à senhora? Se ela não tivesse te ajudado a construir uma besta mecânica, você não teria sido promovido por seus feitos heróicos. A babá sabia muito bem que seu filho só conseguiria uma promoção tão importante graças à besta mecânica que a senhora lhe dera. Se a promoção fosse baseada apenas em feitos heróicos, no campo de batalha, onde no máximo uma pequena bandeira seria hasteada, como poderia ser promovido 3 níveis seguidos? É sim. Xu Zhengyong de repente ficou sério, ajeitou as roupas e curvou-se respeitosamente diante de Wei Ruo. Obrigada, irmã Huer. A postura inicial era bastante séria, mas foi uma pena que no final ele exibisse aquele sorriso meio grosseiro. A besta mecânica que forneci é um aspecto, mas o irmão Chaiyong também recebeu elogios por confiar em sua própria força. Ouvi dizer que o irmão Chaiyong é muito bom em combate. Ele consegue lutar várias vezes. Quando os 2 exércitos estão próximos, avançam rapidamente para a linha de frente. Wei Ruo disse: foi por isso que a senhora contratou ele como mestre, ou talvez a senhora tenha visto a longo prazo e convidado um mestre para ensinar os 2 desde logo. Caso contrário, o Chaiyong não teria as habilidades que tem hoje. A babá disse apressada: é verdade, minha mãe tem razão. É a minha irmã Huer que me trata melhor. Ela tem visão de futuro. Xu Zhengyong sorriu bobamente. Sorrindo, Xu Zhengyong lembrou-se de algo. A propósito, irmã Huer, já usei todo o remédio de ferimentos que a senhora me deu. Você tem mais? Onde você se machucou? Wei Ruo perguntou. Não fui eu, Xu Zhengyong explicou rapidamente. Não fui eu que me machuquei, foram meus companheiros. Havia escassez de medicamentos no quartel, e todo o remédio de ferimentos foi dado aos feridos graves. Meus 2 companheiros se machucaram, eles não receberam nenhum remédio, então eu dei o remédio de ferimentos dourado que a senhora me deu. A enfermeira deu um tapa furioso em Xu Zhengyong. Seu piralha, você não sabe que o remédio da senhora é muito caro? É tudo pela sua vida. Wei Ruo disse apressadamente. A enfermeira está bem, eu posso arcar com esse custo. Vale a pena por meus companheiros de armas. Nesses 2 dias, prepararei mais remédio de cabeça para o irmão Chaiyong. Da próxima vez que Chaiyong se deparar com algo assim, não se preocupe, pode usar sem se preocupar com mais nada.